Milão, na mesma notícia ainda da Gazeta do Povo tem um outro trecho. O governo Lula também pareceu recuar de seu apoio incondicional ao ditador Nicolás Maduro, diante de aparente reflexão induzida pelas críticas e pela realidade. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota ontem, terça-feira, expressando a postura do Brasil em relação ao processo eleitoral na Venezuela, com expectativa e preocupação. No ano passado, o presidente brasileiro recebeu seu homólogo venezuelano no Palácio do Planalto e foi questionado por reclamar das críticas à democracia venezuelana, que seriam meras narrativas, segundo ele. Melão, o Brasil, desde que Lula assumiu, em 1º de janeiro de 2023, diplomaticamente, desceu do lado errado. Foi aos Estados Unidos e, na volta, depois de conversar com Biden, ou passar uma lua de mel lá uns dias com a Janja, enfim, voltou e recebeu os navios iranianos por aqui. Não posso me esquecer do Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, que chegou em Brasília de sapatênis, ignorando liturgia, todo o rito do cargo, enfim, e assim foi recebido pelo Lula, o Sergei Lavrov. E saiu do Brasil, foi aonde? Para Venezuela, Nicarágua e Cuba, esse mesmo cidadão. Nós tivemos um episódio que também pouco ou ninguém falou, pouquíssimos falaram, salvo algumas raras exceções, da visita de um ministro chinês, saiu de Pequim, veio para Fortaleza e Lula recebeu esse ministro ali, num hangar, numa sala montada, numa conversa de 2 horas, e esse ministro chinês volta para o seu país de origem depois de uma conversa que nitidamente não poderia ser feita por meios eletrônicos. Tamanha seriedade, tamanha confidencialidade do assunto tratado. E, além disso, tem o apoio ao Hamas, a proximidade do Irã, tudo isso. Então, nós descemos, Melão, do lado errado. Descemos, né, para o lado que nos coloca contra o Ocidente, na primeira movimentação que o Brasil vive nesse sentido em toda a sua história. Dá para dissociar hoje Lula de Maduro, se andaram de mãos dadas até ontem, Melão? Impossível, Pitoli. Aliás, ele deu o tratamento, né, de chefe de Estado, recebeu o Maduro aqui com toda a pompa, chegou a dizer, né, que democracia era algo relativo numa entrevista. Depois, aqui com o Maduro, deixou bem claro que o que estavam dizendo sobre a Venezuela era preciso que ele desse a narrativa dele para mostrar que não estava ocorrendo nada daquilo, quando você tinha a ONU, né? A ONU, né, numa comissão lá, dirigida pela Michelle Bachelet, que nem é de direita, né, ela é de centro-esquerda, teria um perfil mais próximo ali do que eles historicamente acreditam, constatou todas as violações e os crimes contra os direitos humanos estavam sendo cometidos na Venezuela. Não dá nem para ele tentar, numa narrativa, já que ele gosta tanto dessa palavra, dizer que não, é absurdo, isso é coisa da extrema do mundo, da direita, do imperialismo, de sei lá mais quem aí, do mundo capitalista, malvadão e etc., que querem acabar com a Venezuela e etc. Não. São fatos comprovados internacionalmente. E o Lula simplesmente, ele ainda deu mais créditos, né, porque tentou resgatar a Venezuela, a inserção, vários países já se afastando da Venezuela, inclusive você teve o Chile aqui, elegeu um líder, jovem ali, o Boric, de esquerda, e até ele condenava Maduro. Até ele, sendo de esquerda, não conseguia mais defender Maduro, e o Lula continuava sendo o grande fiador do Maduro. E aí, a última vergonha de todas, que a gente já tinha dito várias vezes que ele ia passar, até pelaquela fala debochada, Pitoli, que você adora lá do Maduro, gosta de repetir lá do muito mal, lembra? Com o repórter? Sim. Ali já tava o anúncio claro que ele ia passar vergonha, quando ele tentou se colocar internacionalmente como o fiador da democracia venezuelana, quando na verdade você via, né, o Maduro como todo autocrata. Hoje em dia não tem mais aquelas ditaduras, somente mais aqui para o Ocidente, países que ainda vendem muito para o mundo e tal. As ditaduras, elas são um pouco mais disfarçadas, eles têm que fingir que é uma democracia, o famoso, finge que tem uma eleição aí, só para a gente poder te defender e não passar vergonha, sabe, aquela coisa. Eles sabem muito bem o que está acontecendo.
E aí o Maduro, obviamente, seguindo todo o roteiro dos autocratas ditatoriais da democracia relativa dele, né, ele, obviamente, escolhe adversário, impede registro do principal candidato da oposição, e essa coisa toda. Não dá para dissociar. Ainda mais que eles têm uma dívida para pagar aí, né, Pitoli? Sim. Não sei se já quitaram aí, né? Eu acredito que não. Ele vai cobrar. Exato. Eu só acredito em dissociação, Pitoli, desculpa interromper, eu só acredito em dissociação, não é só criticazinha, não. Eu quero ver se cobrar a dívida mesmo, virar e falar, você paga o que você deve pro povo brasileiro. Não acredito. Vamos fumar alguns charutos e depois eles acertam. Olha, eu tenho mais 2 pontos ainda dessa matéria, Mafia, daí já vou fazer o nosso merchan, então tem mais 2 pontos. O penúltimo, ainda dessa matéria da Gazeta do Povo, lembrando que você pode assinar a Gazeta do Povo, R$5 nos 6 primeiros meses, e o caminho para essa assinatura, para ter essa informação valiosa que a gente está debatendo aqui, ou é via QR Code, ou ainda acessando www.gazeta, Gazeta com Z, gazetadopovo.com.br/pavivi. Então, para você garantir essa condição especial, R$5 nos 6 primeiros meses, gazetadopovo.com.br/pavivi. O penúltimo assunto ainda dentro dessa pauta, e a gente já encerra essa aqui, Melão, diz que quanto aos empresários do campo, o presidente Lula deflagrou uma série de visitas a estados onde o agronegócio é destaque, além de conversas com representantes dos ramos de proteína animal, celulose, grãos e o setor sucro-alcooleiro. A ideia é ouvir demandas concretas, como melhorias da infraestrutura e mais crédito rural, além de pedir sugestões para reduzir os preços dos alimentos da mesa do cidadão, que é um dos principais fatores de perda de popularidade do governo. O movimento vem depois de uma série de ataques verbais do próprio Lula contra o setor rural. Melão chamou de fascista, agrediu, né, pisoteou o setor. Para ter uma ideia, ele vai ouvir alguns dos setores do rural, né, do meio rural, entre eles proteína animal. Nós conversamos com o Dr. Marco Sérgio, que é presidente da Aproleite Goiás. Os produtores de leite no Brasil, o setor leiteiro, está absolutamente abandonado. Melão, a gente não tem ideia, mas 1 milhão de famílias, 1 milhão de famílias no Brasil vive do gado leiteiro. E aí a gente tem Lula facilitando a entrada de leite, de produtos derivados do leite também, vindos de outros países, facilitando a entrada destes, desprestigiando produtores locais, os produtores nacionais, e ainda mais, além de dificultar a vida destes, tem questões que não estão sendo tratadas pelo governo Lula e que, se não forem de fato ajustadas, irá arrebentar com o setor do leite no Brasil. Quem fala do leite, quem trata do leite no Brasil, tem essa situação. Aí a gente ainda tem outros pontos que precisam ser tratados, né, mas tudo passando por algo que seduz. Né? Quando fala de infraestrutura, por exemplo, Melão, eu tenho comigo que a gente torce para o Brasil crescer, mas se a gente crescer de fato, igual a China anunciou, os 7% ao ano, a gente não tem como escoar, então a gente vai produzir, não tem como armazenar. Se não tem como armazenar, vai ter que escoar. Aí não tem estrada, aí não tem porto. Veja, quando a gente fala de infraestrutura, o Brasil está décadas atrasado nesse sentido, décadas atrasados. Então eu entendo que é um assunto que pode seduzir o setor. E crédito rural também, lembrando que nós vamos viver um ano de quebra de safra, uma série de dificuldades. Só que, do mesmo jeito que eu tratei do setor evangélico, do segmento evangélico, eu entendo que o setor rural, primeiramente, tinha que cobrar desculpas. Falar, pera um pouquinho, quem é fascista, amigo? Agora nós vamos conversar. Por quê? Porque do jeito que caminha esse governo, a gente vai ter muito problema pela frente, diante dessas decisões que estão sendo tomadas e não estão sendo discutidas no Brasil. Eu desejo que esse setor não se seduza com essas promessas que estão sendo feitas agora por quem só quer uma aproximação, Melão. Vitor, não sei se você lembra, na entrevista que o Lula deu como candidato ao Jornal Nacional, ele fez ali um ataque ao agro, eu não me lembro muito bem exatamente, mas eu lembro que se colocava o agro como um destruidor do meio ambiente. Ele teve
milagrosamente, uma reprimenda, né, da própria apresentadora, acho que era a Renata Vasconcelos na época, que corrigiu ele dizendo que não. Ou seja, ele tomou uma correção no ar. Então imagina, né, alguém como Lula, né, num jornal nacional, com a audiência que tem, naquele momento, vai lá e aproveita para agredir o agro. Fora as diversas vezes que o público do agro, né, que, enfim, é quem carrega muito tempo da economia do Brasil. Se não fosse o agro, inclusive, resultado positivo ali que ele pôde anunciar no ano passado, do PIB, etc., se não fosse o agro, não teria aquilo, porque vários setores caíram. O agro sobrevive, porque é muito forte, é um agro de primeiro mundo, é um agro que melhorou muito em termos de tecnologia, produtividade, ou seja, é onde nós nos sentimos de fato no primeiro mundo, o nosso agro. E ele sempre agredindo, quando na verdade deveria agradecer. Primeiro ele deveria pedir desculpas, você colocou muito bem, ter chamado de fascista, e pedir desculpas também, não sei se você se lembra também, Pitoli, teve aquele presidente lá, o diretor da Apex, né, que justamente é o órgão responsável para promover os nossos negócios lá fora, ele vai para a China, que é um dos nossos maiores, o maior talvez consumidor do nosso agro, ele vai lá numa reunião lá com empresários chineses, pessoas que compravam, ele vai lá e diz descaradamente que o agro era responsável pela destruição ambiental, que tínhamos que reconhecer, etc. Ele queima aqueles que ele deveria promover lá para os compradores. Então, enquanto não se corrigir essas coisas todas, eu sei, vai ter coisas, tem pautas de interesse, obviamente, podem até se alinhar com uma coisa ou outra, porque, infelizmente, Estado, quando não ajuda, obviamente, atrapalha e atrapalha demais, e o agro até caminha bastante com as próprias pernas, né? Você pode até ter alguns acertos ali, momentâneos, que amenizem um pouco para alguns, enfim, mas sempre vai ter aquele ranço, não tem como conquistar um público que ele sempre agrediu, e tem uma outra coisinha aí, Pitoli, para finalizar, que a gente tem que lembrar, que é o terror do agro, e que o Lula nunca vai combater, vai criticar, vai condenar, se chama MST, né? Inclusive ao contrário, né? MST que ele sempre, com verba pública, incentivou. O crescimento do MST sempre apoiou e, enfim, foi responsável aí por uma série de invasões que foram feitas graças a toda a força e guarida que o partido dele, o governo dele, sempre deram para esse movimento. Enquanto existir isso, essa aproximação, eu acho difícil ele conquistar o público do agro, né? Pode ter uma trégua momentânea de um ponto ou outro. Bem lembrado do MST, Melão, tinha passado batido, e lembrando que multiplicaram-se as invasões durante o primeiro ano do governo Lula. Melão,